As contrações vieram fortes e rápidas. Na calçada gelada do centro, Lena Martins segurava a barriga inchada, ofegante, tentando puxar ar. Gente passava ao redor dela, como se fosse lixo deixado na guia. Ninguém parava. Ninguém olhava duas vezes. Ela esticou a mão trêmula e agarrou a manga de um homem. "O senhor pode me levar pro hospital?" Sussurrou. Ele parou. Olhou para baixo com olhos escuros, indecifráveis. Ela não sabia quem ele era. Não sabia que esse gesto de misericórdia ia desmontar tudo. Que quando o mundo dela desabasse, só ele teria poder para salvar. O homem não puxou o braço. Essa foi a primeira surpresa. A maioria teria se soltado, inventado desculpa, continuado andando. Mas ele agachou, rosto calmo de um jeito impossível. No meio do caos, a mão dele firmou o braço dela. Firme, mas sem machucar. "De quanto em quanto vêm as contrações?" perguntou. Lena não conseguiu responder. Outra onda de dor rasgou o corpo dela. Ela se dobrou, ofegante. O aperto dele aumentou, segurando ela de pé. Ele virou a cabeça e falou para alguém atrás. Voz firme e clara. "Liga pro SAMU. Diz que a mulher em trabalho de parto ativo. Aproximadamente 38 semanas. Contrações de menos de 3 em 3 minutos. Lena piscou através da névoa de dor. Como ele sabia disso? Olhou para cima, tentando focar no rosto dele. Cabelo escuro, olhos sérios. Jaqueta limpa demais para quem andava por esse lado da cidade. Ele não parecia herói. Parecia alguém que queria ser deixado em paz. Mas não foi embora. A ambulância chegou em segundos. O que pareceu segundos, mas deve ter sido mais. Lena perdeu a noção do tempo entre as dores, cada uma pior que a anterior. Os socorristas agiram rápido, colocaram ela na maca, atirando perguntas que ela não conseguia responder. O homem subiu na ambulância com ela, sem pedir permissão. Um dos paramédicos olhou para ele. Depois assentiu como se fosse normal. "É da família?" perguntou o paramédico. "Não", disse o homem. "Mas eu fico." Dentro da ambulância, a dor virou algo insuportável. Lena gritou, mãos arranhando as laterais da maca. O paramédico tentava colocar soro, mas as veias dela desabavam. Ele xingou baixo, pegando outra agulha. O homem se inclinou para frente. Voz cortando o barulho. "Deixa comigo." O paramédico olhou para cima, quase discutindo, mas algo no tom dele parou. Entregou o material. As mãos do homem se moveram com precisão. Achou a veia na primeira tentativa. Fixou o acesso sem hesitar. O paramédico encarou ele. "Você é da área médica?" O homem não respondeu. Só deu um passo para trás. Olhos fixos em Lena. Ela sentiu o frio do soro entrando na veia. E a dor afrouxou o suficiente para respirar. Queria perguntar quem ele era, porque estava ajudando. Mas outra contração veio. E as palavras sumiram. No hospital, tudo virou borrão. Enfermeiras, máquinas, luz forte no teto. Alguém gritava sobre pressão arterial. Alguém preparava para parto. No meio de tudo, o homem ficou no canto da sala, quieto e imóvel. Lena via ele entre os corpos que se moviam. Não olhava com pena nem desconforto. Só estava lá. Quando o bebê finalmente veio, Lena ouviu o choro antes de ver. Uma enfermeira colocou o corpinho minúsculo no peito dela. Lena tocou a cabeça da filha com mãos tremendo. A menina era pequena, muito pequena, coberta de vernix e sangue, mas viva. Lena começou a chorar, aquele choro que vem de um lugar que a gente nem sabia que existia. O homem estava perto da porta agora, ainda olhando. Uma enfermeira virou para ele, sorrindo. "Você fez bem, pai." Ele não corrigiu, só olhou para Lena. E pela primeira vez, algo mudou na expressão dele. Não era exatamente calor, mas também não era frio. Depois virou e saiu da sala. Lena tentou se sentar, pânico enchendo o peito. "Espera", chamou. Voz fraca. "Espera, eu nem." Mas ele já tinha ido. As horas seguintes foram névoa. Enfermeiras levaram ela para a recuperação. Ajudaram a limpar, mostraram como amamentar. Lena fazia tudo no automático, anestesiada e exausta. Toda vez que a porta abria, olhava, esperando ver o homem de novo. Não sabia nem o nome dele. Queria agradecer, queria perguntar por que ficou, queria saber se ele era real, ou se ela tinha imaginado tudo, mas ele nunca voltou. Marcos apareceu 6 horas depois. Lena ouviu a voz dele no corredor primeiro, alta e irritada, brigando com a enfermeira por causa de horário de visita. Quando finalmente entrou no quarto,
Não olhou para bebê. Olhou para Lena com cara de metade irritação, metade cansaço. Você não podia ter esperado eu sair do trampo, né? Lena encarou ele. Tava segurando a filha deles. Essa pessoinha minúscula e frágil, que acabará de lutar para entrar no mundo. E a primeira coisa que ele disse foi reclamação de inconveniência. Eu não planejei, Marcos, disse ela baixo. É bom, ele esfregou o rosto, olhando ao redor como quem procura saída. Isso aqui vai custar uma fortuna. Você sabe, né? Lena olhou para baixo, para a filha nos braços. Olhinhos fechados. Dedinhos fechados em punho. Tão pequena, tão indefesa. E Marcos estava a 5 passos, tratando isso como mais um problema. Você nem olhou para ela? Perguntou Lena. Marcos suspirou e chegou mais perto, mal olhando o embrulho nos braços dela. Tá de boa, disse. Olha, não posso ficar muito. Tenho que voltar pro canteiro às 19 horas. Pro canteiro? Lena repetiu, voz seca. Amanhã tem concretagem. Eu te falei disso. Não tinha falado. Ou talvez sim. E ela estava cansada demais para lembrar. Não importava. O que importava era que ele já estava com meio pé para fora, já pensando em tudo menos nas duas ali na frente. Eu preciso de você aqui, Marcos, disse Lena. E odiou como a voz soou fraca. Eu sei, e eu volto. Só não agora. Ele deu um beijo na testa dela. Daqueles gestos que deviam significar algo, mas pareciam vazios. Depois foi embora. Lena ficou ali no quarto quieto, segurando a filha, sentindo-se mais sozinha do que nunca na vida. Pensou no homem que ficou com ela na ambulância, que segurou ela firme quando achou que ia desabar. Um estranho cuidou mais em 2 horas do que o próprio namorado em 6. Ela não sabia o nome dele, não sabia para onde ele foi, mas precisava encontrar ele. Precisava entender por que alguém que não devia nada deu tudo quando mais importava. E precisava saber se esse tipo de pessoa existia mesmo, ou se ela estava desesperada o suficiente para imaginar. O AP parecia menor quando trouxeram a bebê para casa. Lena morava ali com Marcos fazia 2 anos, mas agora cada canto parecia sufocar. Paredes finas o suficiente para ouvir vizinho brigando à noite. Aquecedor que tremia mas mal esquentava. Porta do banheiro que não trancava. Ela nunca tinha reparado nisso antes. Ou talvez só tivesse aprendido a ignorar. Mas agora, segurando a filha num lugar que parecia mais gaiola que lar, não dava para ignorar nada. Marcos trouxe a cadeirinha do carro e largou no meio da sala. Olhou ao redor como quem vê o lugar pela primeira vez. Cara de frustração misturada com derrota. Vamos precisar de mais espaço, disse. Lena não respondeu. Tava cansada demais para pensar em mais espaço, em dinheiro que não tinha, em futuro que parecia impossível imaginar. Só queria sentar. Queria dormir. Queria alguém dizer que ela estava fazendo certo. A primeira semana virou borrão de mamar, trocar, chorar. A bebê chorava sem parar. Lena conseguia fazer ela dormir. Colocava no bercinho. Em 20 minutos já estava gritando de novo. Tentava tudo que as enfermeiras ensinaram. Checava a fralda, ajeitava coeiro, balançava até o braço doer. Nada funcionava. E toda vez que a bebê chorava, Marcos saía do cômodo. Você não consegue fazer ela parar? Dizia do corredor, voz apertada de irritação. Lena queria gritar que estava tentando, que não sabia o que fazer, que talvez se ele ajudasse em vez de se esconder, ela não se sentiria afogando. Mas não falava nada. Só continuava balançando, fazendo psiu, fingindo que controlava. Na segunda semana, o corpo de Lena começou a ceder. Os pontos não cicatrizaram direito. E toda vez que levantava, uma dor atravessava a pelve. Sangrava mais do que o papel de alta dizia ser normal. Trocava absorvente de hora em hora. Falou pro Marcos que precisava de médico. Ele disse para ela ligar e marcar consulta. Ela não tinha energia para explicar que ligar significava achar quem cuidasse da bebê, significava transporte, significava 1000 coisas que ela não conseguia fazer com 3 horas de sono. Então não ligou. Só continuou. Marcos chegava do trabalho cada vez mais tarde. Quando estava em casa, andava pelo AP como visita. Cuidado para não tocar nada que desse trabalho. Pegava uma cerveja na geladeira. Sentava no sofá. Ligava a TV. Se a bebê chorava, aumentava o volume. Lena estava no quarto tentando fazer a filha pegar o peito. E ouvia a risada enlatada do programa que ele estava vendo. Era como morar com um fantasma. Um fantasma que reclamava do barulho. Uma noite, Lena pediu para ele segurar a bebê, para ela tomar banho.
Foi a primeira vez que pediu qualquer coisa em dias. Marcos olhou para ela como se ela tivesse pedido para fazer cirurgia. Eu não sei como, disse. Você segura. É só isso. E se ela chorar? Aí você dá um jeito, disse Lena, voz mais afiada do que pretendia. Marcos pegou a bebê com cara de quem recebe granada armada. Lena saiu do quarto antes de ver o que acontecia. No chuveiro ficou debaixo d'água e chorou em silêncio, deixando o barulho da água cobrir. Não sabia mais por que chorava. Por tudo. Por nada. Pela dor no corpo e ninguém se importar. Pela exaustão que fazia esquecer a última vez que comeu. Pelo homem que devia amar ela. Não conseguir nem segurar a filha por 10 minutos. Quando saiu, Marcos estava no sofá com a bebê no colo, encarando como se fosse bomba prestes a explodir. A bebê estava quieta pela primeira vez. Lena quase riu do absurdo. Viu? Disse. Você deu conta. Marcos devolveu ela assim que Lena chegou perto. Sua vez, disse. Foi aí que Lena percebeu. Isso não era parceria. Nem relacionamento. Ela estava criando essa criança sozinha. E Marcos só morava no mesmo AP. O ponto de ruptura veio 3 semanas depois de trazer a bebê para casa. Lena não dormia mais que 2 horas seguidas fazia dias. Corpo no limite. Funcionando no automático e adrenalina. Sentia ela mesma se desfazendo. Tava no banheiro, segurando a bebê num braço, enquanto tentava lavar o rosto com o outro. Quando o quarto começou a girar, segurou a pia, mas as pernas cederam. A última coisa que lembrou foi o choro da bebê, agudo e apavorado. Antes de tudo apagar, quando acordou estava no chão do banheiro. A bebê do lado, ainda chorando. Carinha vermelha e enrugada. Cabeça latejando. Dor surda no ombro onde devia ter batido no azulejo. Se levantou devagar, cada movimento calculado. E pegou a filha, mãos tremendo tanto que mal segurava. Marcos não estava em casa. Tinha saído pro trampo 1 hora antes. Talvez 2. Não sabia. Tempo não significava mais nada. Levou a bebê para a sala. E sentou, corpo inteiro tremendo. Não sabia o que fazer. Não sabia quem chamar. Não podia pagar outra ida ao hospital. Não podia pagar nada. Pensou no homem da ambulância. Aquele que ficou. Que sabia exatamente o que fazer. Não sabia nem o nome dele. Naquela noite Marcos chegou e encontrou ela no mesmo lugar. Bebê dormindo nos braços. Não perguntou se ela estava bem. Não perguntou se aconteceu alguma coisa. Só olhou a bagunça na cozinha. Louça empilhada na pia. Roupa transbordando do cesto. E suspirou. Esse lugar tá um caos, disse. Lena olhou para ele. Olhou de verdade. Viu a frustração na cara dele. O jeito que ficou de braços cruzados. Como se fosse a vítima. E algo dentro dela rachou. Não quebrou. Só rachou o suficiente para deixar um pouco de verdade entrar. Eu desmaiei hoje, disse. Marcos franziu a testa, colocando as chaves na bancada. O quê? No banheiro. Com a bebê. Ele encarou ela, processando. Depois balançou a cabeça. Você precisa se cuidar, Lena. Não pode continuar assim se vai desabar. Ela quase riu. Se tivesse energia teria rido. Eu sou a única fazendo isso, Marcos. Não é justo, né? A voz de Lena saiu baixa, mas tinha algo duro agora. Quando foi a última vez que você trocou a fralda dela? Quando foi a última vez que acordou de madrugada com ela? Marcos apertou a mandíbula. Eu tô trabalhando, Lena. Alguém tem que pagar as contas. E eu não tô trabalhando? Rebateu ela. Tô acordada 24 horas por dia mantendo nossa filha viva. Mas isso não conta? É diferente. Como? Ele não respondeu. Só virou e foi pro quarto. Fechando a porta, Lena ficou ali no silêncio, segurando a filha, sentindo a rachadura dentro dela aumentar. 2 dias depois, precisou voltar pro hospital. O sangramento não parava, e a dor na barriga virou afiada e constante. Marcos levou ela, em silêncio o caminho todo, e quando chegaram, ficou na sala de espera. Lena sentou na sala de exame sozinha, respondendo perguntas de uma enfermeira, que parecia jovem demais para entender o que era exaustão de verdade. A médica chegou, mulher de uns 50 anos, olhos gentis e jeito direto. Examinou Lena, fez mais perguntas. Depois sentou no banquinho com rodinha e cruzou as mãos. Você tá com anemia, disse a médica. Ferro muito baixo. E tem infecção no rasgo que não cicatrizou direito. Lena sentiu, cansada demais para sentir qualquer coisa. Vou receitar antibiótico e suplemento de ferro. Mas você precisa descansar.
Descansar de verdade. Tem alguém em casa que pode ajudar com a bebê? Lena pensou em Marcos na sala de espera, rolando o celular. Sim, mentiu. A médica não pareceu convencida, mas não insistiu. Escreveu as receitas e entregou. Antes de sair, virou de volta. Cuida de você, disse. Não dá para encher copo vazio. Lena quis dizer que o copo dela estava vazio fazia semanas, que estava vivendo de fumaça e desespero, e uma esperança fraca de que as coisas iam melhorar. Mas só assentiu e disse: obrigada. Na saída passou pela recepção de emergência, e ouviu duas enfermeiras conversando. Ouviu que o Dr. Hale voltou do plantão? Disse uma. Graças a Deus. A gente estava afogada sem ele. Lena diminuiu o passo. Algo apertou no peito. Hale. Aquele nome. Não sabia por que parecia familiar. Até uma das enfermeiras rir e dizer: ele salvou aquela mulher na ambulância mês passado. A que entrou em trabalho de parto na rua. Lena parou. Virou. Coração disparado. O que você disse? As enfermeiras olharam para cima, surpresas. Uma sorriu. Ah, você estava lá naquela noite? Foi incrível. A mulher estava em trabalho de parto total. E o Dr. Hale só estava passando por ali. Entrou na ambulância com ela. Ajudou no parto. Clássico Hale, sabe? Nunca quer crédito, só faz o serviço. A mente de Lena girou. Dr. Hale, o homem da ambulância. Não era um estranho qualquer. Era médico aqui. Trabalhava nesse hospital. Ele tá aqui agora? Perguntou Lena. Deve tá. Normalmente fica na emergência. Lena andou em direção à emergência. Tonta. A cadeirinha pesando nos braços. Não sabia o que ia dizer. Nem se ia reconhecer ele. Mas precisava tentar. Precisava encontrar a única pessoa que viu ela no pior momento. E não desviou o olhar. Chegou na emergência e varreu o corredor, procurando cabelo escuro, olhos sérios. O rosto que mal viu através da dor. E dessa vez encontrou. Ethan Hale estava perto do balcão de triagem, escrevendo algo no prontuário. Postura reta e focada. Parecia exatamente o mesmo. Calmo, intocável. Como se nada no mundo pudesse afetar ele. Lena começou a andar na direção dele, respiração presa na garganta. Mas antes de chegar perto, uma enfermeira chamou o nome dele, e ele virou indo para uma sala de paciente. Lena seguiu, tentando acompanhar. Mas as pernas estavam fracas, e a cadeirinha pesava cada vez mais. Viu ele desaparecer por uma porta. Quando chegou lá, ele já estava conversando com outro médico. Ela ficou parada, congelada, de repente sem saber o que ia dizer. Obrigada. Não era suficiente. Por que me ajudou? Parecia desesperado. Você se lembra de mim? Parecia patético. Antes de decidir, ele olhou para cima, e os olhos se encontraram. Por um segundo, nada. Depois algo mudou na expressão dele. Não reconhecimento exato. Mais uma pergunta se formando. Posso ajudar? Perguntou. Lena abriu a boca, mas as palavras não vieram. O que ela devia dizer? Você salvou minha vida. E eu nem sei porquê. Sentiu-se ridícula parada ali, segurando a cadeirinha, parecendo alguém que precisava ser salva de novo. Só queria dizer obrigada, conseguiu finalmente. Por aquela noite na ambulância. Os olhos de Ethan foram para bebê, depois para Lena. O rosto não mudou, mas algo na postura suavizou de leve. Não precisa agradecer, disse. Preciso sim. Ninguém mais parou. Você não precisava. Ele olhou para ela um tempo longo. E Lena se sentiu exposta sob aquele olhar, como se ele visse através de todas as paredes, que ela construiu para se manter de pé. Depois assentiu uma vez, e virou para ir embora. Mas antes, Lena se ouviu dizer algo que não planejou. Você tá bem? Ethan parou, virou de volta, e pela primeira vez pareceu surpreso. O quê? Você só, Lena lutou para explicar. Parece alguém que não deixa ninguém perguntar isso. A mandíbula de Ethan apertou. Não respondeu de cara. Quando respondeu, a voz saiu mais baixa. Tô bem. Era mentira. Lena ouviu na forma como ele disse. Treinado demais, automático demais. Quis insistir, mas não tinha direito. Não conhecia ele. Só precisava que ele fosse algo, que provavelmente não era. Um estranho que se importou, quando ninguém mais se importou. Preciso ir, disse Ethan. Espera, disse Lena. E ele parou de novo. Se você algum dia, se estiver trabalhando e me ver aqui de novo, saiba que sou grata por tudo. Ethan olhou para ela. Olhou de verdade. E por um segundo, Lena achou que ele ia dizer algo real.
Mas aí uma voz chamou o nome dele do corredor, e o momento quebrou. Ele assentiu mais uma vez, e foi embora. Lena ficou ali segurando a bebê, sentindo algo que não sentia fazia semanas. Não esperança ainda, mas também não desespero. Algo no meio, algo que parecia o começo de acreditar, que talvez ela sobrevivesse a isso. Nas semanas seguintes, Lena começou a ir no grupo de apoio que o abrigo oferecia. Era nas terças à noite, numa sala com cadeiras dobráveis e luz ruim. Na primeira vez quase deu meia volta e foi embora. Mas uma mulher chamada Jana pegou ela na porta e puxou para dentro, sorrindo como se fossem velhas amigas. O grupo era pequeno, 6 mulheres, todas em fases diferentes de sair, reconstruir, sobreviver. Falavam dos filhos, dos ex, dos medos. Lena não falou muito no começo, só escutava. Mas depois da terceira reunião, quando Jana perguntou como ela estava, Lena se pegou contando a verdade. Tô com medo, disse. Medo de não ser forte o suficiente para fazer isso sozinha. Jana se inclinou para frente, expressão séria. Você não tá sozinha, disse. E você é mais forte do que pensa. Você saiu, né? Essa é a parte mais difícil. Lena quis acreditar. Estava tentando. Mas toda manhã acordava naquele quartinho de parede bege. Sentia o peso de tudo que não sabia consertar. Aí numa tarde, viu Ethan de novo. Tava no hospital para mais um retorno. Dessa vez para bebê. A pediatra queria checar o peso e ver se estava mamando direito. Lena estava na sala de espera. Quando Ethan passou, ele não viu ela de cara. Mas Lena chamou antes de conseguir se segurar. Doutor Reio. Ele virou. Os olhos encontraram os dela. Dessa vez teve reconhecimento. Ele andou até lá, mãos nos bolsos do jaleco. Como você tá? Perguntou. Era uma pergunta simples. Mas o jeito que ele disse fez parecer que queria mesmo saber. A garganta de Lena apertou. Tô levando, disse. Ethan olhou para bebê nos braços dela. Depois para Lena. E ela? Tá bem. Saudável. Crescendo. Ele assentiu. E por um momento, ficaram só ali. 2 pessoas que mal se conheciam, mas que de algum jeito, se cruzaram no pior momento possível. E acharam um caminho para frente. Lena quis dizer mais. Queria perguntar por que ele ficou naquela noite. Por que ajudou quando não precisava. Mas antes que ela pudesse, Ethan falou primeiro. Tem uma rede de apoio para mãe solo, disse. É pelo hospital. Fazem oficinas, assistência com creche, esse tipo de coisa. Se você quiser. Lena piscou surpresa. Não sabia que existia. Muita gente não sabe. Ele tirou um cartão do bolso e entregou para ela. O número tá aí. Fala que o Dr. Reio indicou. Lena pegou o cartão, dedos roçando nos dele de leve. Olhou pro cartão, depois para ele. Por que você tá me ajudando? Perguntou baixo. A expressão de Ethan não mudou, mas algo nos olhos mudou. Algo distante e antigo. Porque alguém me ajudou uma vez, disse. Quando eu achava que não merecia. Antes que Lena pudesse responder, o bip dele tocou. Olhou. Depois para ela. Preciso ir. Mas liga para eles. Você não precisa fazer isso sozinha. Ele foi embora. Lena ficou ali segurando o cartão, sentindo algo se mexer dentro dela. Não esperança ainda, mas a possibilidade dela. A ideia de que talvez, só talvez, ela pudesse construir algo novo. Com todo esse entulho. Naquela noite Lena ligou pro número do cartão. Uma mulher atendeu. Voz quente e profissional. No fim da conversa, Lena tinha se inscrito numa oficina de maternidade e entrado na lista de creche subsidiada. Não era muito, mas era um começo. Marcos ligou 2 dias depois. Lena viu o nome na tela e quase não atendeu. Mas atendeu, porque uma parte dela precisava ouvir o que ele ia dizer. Onde diabos você tá? Disse ele, voz afiada. Eu saí, Marcos. Eu sei que você saiu. Tô perguntando pra onde. Isso não é mais da sua conta. Silêncio do outro lado. Depois uma risada amarga. Então é isso? Vai fugir assim? Não tô fugindo, disse Lena, voz firme. Tô escolhendo eu e nossa filha pela primeira vez. Você não consegue fazer isso sem mim, Lena. E tinha algo desesperado no tom dele. Agora você não é forte o suficiente? Lena pensou nas noites que ficou acordada sozinha, nos dias que sobreviveu só com força de vontade e medo. Pensou no abrigo, no grupo de apoio, no cartão no bolso. Pensou nas palavras de Ethan. Asterisco asterisco, você não precisa fazer isso sozinha. Asterisco asterisco. Sou mais forte do que você nunca me deu crédito, disse Lena.
E tô cansada de deixar você dizer o contrário. Desligou antes que ele respondesse. 2 meses depois, Lena tava na porta de um AP pequeno, que conseguiu por programa de moradia assistida. Não era grande coisa. Um quarto, cozinha americana. Sala que mal cabia um sofá. Mas era dela. A bebê dormia num bercinho usado que Jana ajudou a pegar, e o sol entrava pela janela, pegando poeira no ar, e fazendo parecer quase bonito. Lena ouviu batida na porta, e abriu para encontrar Ethan com uma sacola de mercado. Ela tinha esbarrado nele no hospital uma semana antes, e mencionado que estava mudando. Não esperava que ele aparecesse. Achei que você podia precisar de umas coisas básicas, disse ele, mostrando a sacola. Lena sorriu, coisa que estava aprendendo a fazer de novo. Você não precisava. Eu sei. Ela deu espaço e deixou ele entrar. Ele colocou a sacola na bancada, e olhou ao redor do AP, expressão indecifrável. Lena se juntou a ele na cozinha pequena. E por um momento, ficaram só ali. 2 pessoas que se cruzaram no pior momento possível. E de algum jeito, acharam um caminho para frente. Obrigada, disse Lena baixo. Por tudo. Ethan olhou para ela. E dessa vez o rosto não estava tão fechado. Você fez isso, disse. Eu só não fui embora. Lena pensou nisso. Em todas as pessoas que foram embora. E na única que ficou. Em como, às vezes, o que salva a gente não é ser resgatado. É ser visto. Que bom que você não foi, disse ela. Ethan assentiu. E pela primeira vez, Lena viu algo perto de um sorriso. Lá fora a cidade seguia, barulhenta e indiferente. Mas dentro daquele AP pequeno, com a filha dormindo, e um homem que ficou quando não precisava, parado na cozinha dela, Lena sentiu algo que não sentia fazia tempo. Sentiu que talvez, só talvez, ela ia conseguir. Fim. Faíscas.